Uma alegria a gente poder estar junto mais uma vez nessa noite, poder compartilhar a palavra. Falei para o Jefferson, tem sido muito agradável para mim, eu curto demais poder estudar a Bíblia, entender um pouquinho mais da Bíblia. E quando a gente para, medita, se rende, Deus fala para a gente. E é isso que Deus quer. A gente vive numa correria, né? É tão grande. Um grande desafio que a gente tem hoje é ouvir a voz de Deus. Esse é um grande desafio. Eu estou lendo um livro, como é que é o título do... É que eu gosto do Bill Hybels, eu sempre falo dele, né? Ouvindo o sussurro de Deus. Como a gente deveria parar e ter o ouvido atento para o que Deus está falando para a gente. Porque Deus está falando nas boas circunstâncias, mas Ele também quer nos advertir das más, dos momentos maus. E só se a gente tiver o ouvido atento, a gente vai ter condições de se precaver, né? Vamos abrir a Bíblia. Nós vamos continuar ontem. Alguém está vindo hoje pela primeira vez? Alguém está vindo? Algumas pessoas, legal, sejam bem-vindos. Eu estou falando a semana inteira sobre um personagem da Bíblia, que é José. E quem veio aqui na primeira noite, eu motivei a ler a partir do capítulo 37. Hoje eu anotei algumas coisas aqui, vamos ver se eu vou ler, né? A partir do capítulo 37 até o capítulo 50, que é a história de José, com exceção do capítulo 38, tá bom? Esse é um personagem que eu particularmente gosto. Nos últimos anos eu tirei um tempinho para estudá-lo e vou até sábado falando sobre ele. Gosto de fazer essa sequência tranquila, né? E a gente vai se aprofundando. A gente deveria estudar a Bíblia assim. De Gênesis, exatamente. Obrigado pela lembrança, Terinha. Capítulo 37. Falando nisso, ontem eu citei que a gente ia orar pelo pastor Nelson Júnior e a gente acabou não orando. Para quem não conhece, o pastor Nelson Júnior, o último trabalho, o último distrito foi a Igreja Brasileira de Miami, e ele está lutando contra a esclerose múltipla. Já faz quanto tempo, pastor Jefferson? Você lembra? Uns 10 anos, e o quadro vai cada vez ficando mais delicado. Nós estivemos ontem com ele, foi uma inspiração para a gente, uma inspiração, a confiança, a fé que ele tem, né, Luiz? Foi um negócio assim impressionante, impressionante. E eu acho que valeria a pena a gente orar por ele, por sua esposa e pelos seus filhos, né? Tá bom? Podemos... Vocês se sentem à vontade de a gente se ajoelhar para fazer isso? Aqueles que tiverem condições, tá bom? Pode ser? Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui mais uma vez nessa noite para a gente conversar contigo e para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer através da Tua palavra, através da história de José. Mas nós nos ajoelhamos nesse momento para clamar pelo Teu filho, Teu servo, uma pessoa que dedicou a vida inteira ao trabalho pastoral, que é o pastor Nelson, que vive momentos difíceis. A gente ora sempre, quando a gente tem alguém com debilidades físicas, a gente sempre ora pela cura, e nós oramos, clamamos pela cura, acreditamos nela, mas nós sabemos que é um quadro difícil e delicado, por isso a gente diz: seja feita a Tua vontade na vida dele. Mas também clamamos que o Senhor alivie o seu sofrimento, sua dor, e como nós ouvimos dele ontem, que o Senhor continue preservando a fé que ele tem para crer em Ti, a despeito de qualquer coisa que o Senhor venha fazer ou qualquer coisa que aconteça. Também oro por sua esposa, a irmã Nájila, que o Senhor a preserve, dê forças neste momento,
que o Senhor dê a ela saúde física, emocional e espiritual para estar ao lado dele. E também seus filhos, porque sempre nessas circunstâncias existem questionamentos. Que o Senhor trabalhe na mente desses filhos, de toda a família, que eles tenham a certeza de que o Senhor está acima de qualquer circunstância. Eu clamo por isso. Agora a gente mais uma vez se levanta para ouvir a Tua palavra. E a gente quer ter a mente aberta, que o Espírito trabalhe em nossa mente agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Esses dias fui orar com meu filho, né? A gente sempre está junto, em alguns momentos orando. Aí fiz oração com ele e falou assim, porque filho vai crescendo, eles vão ficando mais ousados em algumas falas, né? Ele falou assim, pai, quando você está orando, parece que você está pregando. Eu falei assim, sério, filho? Pai, quando você estiver orando comigo, você pode ficar mais à vontade. Falei, entendi o recado. E a oração pessoal, ou oração, né, do filho, deveria ser uma oração muito mais assim, né? Aquela que a gente faz, né, quando a gente abre o nosso coração, quando a gente está sozinho. E um bom instrumento bíblico para a gente entender isso é a leitura dos Salmos. A leitura dos Salmos é uma expressão da sinceridade do indivíduo para com seu Deus. Estou lembrando de um aqui. A minha alma tem sede de Deus. Acho que é o 42. A minha alma tem sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Quando eu leio um negócio desse, o que eu entendo daquele indivíduo? Uma intimidade muito grande com Deus. E Deus quer essa aproximação, que a gente tenha essa aproximação. Uma vez eu atendi uma moça e ela tinha um quadro bem difícil de entendimento de Deus, muito difícil. Tinha muitas dificuldades em entender Deus, muitas dificuldades. Ela viveu numa família cristã que, infelizmente, transmitiram uma imagem de Deus muito negativa. E ela não conseguia olhar Deus de forma amorosa. Não conseguia ver Deus como um Deus amoroso. E diante de todo aquele quadro de uma vida, de uma família assim, dizendo ser cristãos, mas sem, desfrutar do cristianismo e viver o cristianismo, ela passou por situações difíceis. Com 5 anos de idade foi abusada. E ela, chorando, disse assim para mim: aonde estava Deus, pastor? Naquela hora. Aonde estava Deus? Por que Deus não impediu? Foi a frase dela. Essa é uma pergunta difícil, né? Que me impactou assim, né? Porque eu acredito em Deus, acredito que Deus é soberano, que Deus está acima de qualquer coisa. Eu acredito nisso. E quando ela falou aquilo, o Espírito Santo foi assim, meu salvador na hora. E eu falei assim, Ele estava ali. Do mesmo jeito que Ele estava na cruz, quando o seu filho morria por você. E Ele se limitou por amor a você. Porque naquele dia, se Ele tivesse tirado Jesus da cruz, ou se o próprio Jesus usasse seu poder para sair da cruz, talvez você nunca teria a esperança e a solução que você precisa.
o bálsamo para o seu coração. Então eu olhei para ela e falei assim, eu queria te dizer que o Senhor Jesus, que Deus o Pai e o Espírito Santo entendem a tua dor. Eles entendem. E eles são capazes de aliviar esse sofrimento e dar significado para a sua vida. Ontem nós deixamos José na masmorra. É bom a gente lembrar que José teve 2 momentos de ir para o fundo do poço. Lembram? O primeiro momento foi quando ele foi colocado na cisterna pelos seus irmãos, injustamente. Foi o primeiro momento de injustiça da vida de José. E agora a gente tem um segundo momento de injustiça, quando ele volta para o fundo, nesse caso da cadeia da masmorra. Nós o deixamos. A Bíblia não relata quanto tempo ele ficou ali. Eu queria convidar você a gente ler o capítulo 40. Capítulo 40, verso 1 diz assim, passadas estas coisas, todo mundo tem Bíblia para a gente ler? Todo mundo tem? Tem nos bancos, se alguém precisar. Todo mundo aí? E os textos estão lá também. Obrigado. Obrigado ao pessoal da mídia. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. Verso 4. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Então essa questão de tempo a gente não sabe exatamente. O que a gente sabe, só vou relembrar, é que José saiu com 17 anos de casa, vendido pelos seus irmãos. E ele vai retomar uma vida digna, definitivamente, aos 30 anos. Logo, nós temos um período de pelo menos 13 anos de altos e baixos. Ontem a gente viu a prosperidade na casa de Potifar, o engano da esposa que o tratou injustamente, e agora o retorno para a prisão. Ou melhor, exatamente, era um escravo, ele retorna para a prisão. Verso 6, vindo José pela manhã, estava servindo-os, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam, tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Eu quero sublinhar 2 expressões aqui, para a gente parar um pouquinho e meditar. Primeiro o verso 6. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam perturbados. E o final do verso 7, porque tendes hoje triste o semblante. Vamos recordar, José foi para a prisão por uma falsa acusação. José foi vendido pelos seus irmãos, também de forma injusta. E nas 2 circunstâncias, José tinha 2 opções. Ou eu enfrento a situação que eu estou passando, confiando naquele que o meu pai me ensinou, ou eu me rendo às circunstâncias e me torno uma pessoa revoltada e amarga. Eu não sei se você já ouviu falar sobre um personagem chamado Viktor Frankl. Ele criou uma linha da psicologia, não é bem da psicologia, é a logoterapia. Não sei se você já ouviu falar na logoterapia, Betânia. Já ouviu falar? Ele esteve no campo de concentração, em Auschwitz, o Viktor Frankl. E ele tem uma frase bem interessante, ele diz assim, entre o estímulo
e a resposta está à minha vontade. Então vamos lá. Eu posso ser estimulado positivamente. E eu vou responder. Sou estimulado, e a resposta depende de quem? De mim, certo? Eu posso ser estimulado negativamente, como é o caso de José nessas duas circunstâncias. Ele foi estimulado negativamente, foi vendido, foi tratado injustamente. Nas duas vezes, foi colocado num momento na cisterna e no outro momento na masmorra. Ele foi no fundo do poço. A reação dele dependia de quem? Dele. E a reação que nós temos depende daquilo que faz parte das nossas crenças, daquilo que nós nos apoiamos, de como nós vemos. E entre a circunstância que José estava e o que estava acontecendo, havia uma lente, que era a lente de Deus. E eu queria te desafiar aqui. Para todas as circunstâncias da sua vida, há a lente de Deus. Entre aquilo que você é e aquilo que você vai fazer, ou aquilo que você está passando, há a lente de Deus. E aí volta o que eu tenho trabalhado ao longo da semana. Se eu tenho uma visão clara de quem é Deus para a minha vida, é o caso da moça que um dia eu atendi. Ela não tinha uma visão clara de Deus, logo, uma das piores situações que alguém pode passar, trazia para ela uma terrível carga emocional que ela trazia ao longo da vida, por muitos anos. E talvez eu estou falando para você hoje à noite, que já passou por momentos duros e injustos. A grande diferença é como você vai reagir, e a sua reação depende claramente de que lente está na sua ação. E aqui eu vou citar uma escritora que nós cremos na Igreja Adventista que é inspirada, chama-se Ellen White. E ela diz assim: tudo depende da ação correta da vontade. Eu gosto muito dessa frase. Posso amanhã trazer a referência, mas está no livro Caminho a Cristo. Tudo depende da ação correta da vontade. Eu sou estimulado, vamos pensar negativamente, e eu vou exemplificar, tá? Vou exemplificar. Esses dias eu fui estimulado negativamente. Na realidade, todo dia eu sou estimulado negativamente, né? Mas eu vou contar uma bem desses dias aí, que foi bem legal. Eu cheguei num shopping lotado para estacionar o carro. E eu tenho uma regra. Eu não procuro vaga. Eu paro num local e eu espero. E eu conto no relógio. Se passar de 10 minutos, eu vou para outro lugar, mas eu espero. E até hoje, eu não passou de 10 minutos. É bem interessante. Eu fico parado. Quem está comigo não gosta muito. Aí, mas os meus filhos já sabem, né? E eu digo assim: fica suave, que é a frase do meu filho, né? Fica suave, a vaga vai vir, pode esperar. Aí eles: olha aí, pai, a vaga. Só que o que aconteceu? Parei, esperei acho que uns 2 minutos, lá veio, e eu ligo o pisca para dizer: estou aguardando. Se o indivíduo está um pouquinho mais longe, eu dou uma aceleradinha, fico perto dele, para que se alguém chegar, saiba que eu estou ali. Nesse dia estava meu filho comigo, um jovem de 19 anos, com um ímpeto super legal. Chegou a vaga, eu falei: filho, olha aí. Pai, sempre dá certo. Eu falei: cara, de novo. E aí a pessoa estava saindo e veio um carro. Veio um carro. E quando vem, eu já abaixo o vidro e faço um sinal aí com a mão que eu estou esperando.
A vaga não é pode entrar, não. Esse lugar é meu. E o indivíduo veio e entrou na minha frente. Cara, o sangue do italiano borbulhou. Cara, o sangue ferveu. E o do meu filho do lado, pai. Aí eu buzinei. Que ele estava entrando, buzinei. Aí sabe o que ele fez? Fez sinal de que estava saindo outro carro. Aí eu respirei. E disse assim, Senhor, me dá paciência. Porque se o Senhor me der força, eu me levanto. Eu não sei como é que você se sentiria, mas eu me senti agredido. Agredido. Essa é a frase. Uma falta de educação, assim. Um negócio. Cara, eu fiquei... E aí foi a luta. Levanta, vai lá, tira a satisfação. E o meu filho falou assim, pai, eu vou lá. Não vai. Ah, eu vou. Travei a porta e falei, cara, não. Tem outra vaga ali. Tem outra vaga. E aí saíram, era um casal. Saíram e fizeram de conta que não me viram. Meu filho falou assim, pai, vou esvaziar os 4 pneus. Vou confessar aqui, quase que eu falei assim, tô junto, 2 é meu. Entre o estímulo e a resposta está a minha vontade. Está a minha vontade. E em determinados momentos da vida, nós precisamos nos deter. Nós precisamos deter. Quando José estava nessa circunstância na prisão, a gente não sabe quanto tempo ele ficou ali. Tem momentos na vida, eu gosto que o Charles Swindoll diz assim, tem momentos na vida, eu vou ler a frase que eu anotei, porque aí ela fica mais forte. Tem momentos que o céu parece um metal frio, do que na realidade a habitação amorosa de Deus. Parece que é frio, não tem resposta. Nós não sabemos quanto tempo ele ficou, nós sabemos que ele ficou 2 anos a mais depois de interpretar o sonho do padeiro e do copeiro, dizendo assim para o copeiro, você vai ser restituído, você vai voltar. E quando ele diz assim, você vai voltar, olha o que ele diz lá no verso 14 do capítulo 40. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque de fato eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui eu nada fiz para que pusessem nesta masmorra. Está certo o que José falou? Está certo ou não está? A segunda parte, está certo ou não está? Alguma vez você já perguntou assim, por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz para que isso acontecesse? Então eu queria dizer para você que nós somos arquitetos do nosso destino, eu repito a frase, mas existem situações variáveis. E quais são as situações variáveis? Primeiro, ações das pessoas que estão próximas da gente que nos afetam. Um dia eu ouvi uma frase assim, pastor, eu dormi uma noite casada e acordei sem meu esposo. Variáveis. E além das variáveis circunstanciais, tem o inesperado.
Sabe o que é o inesperado? Inesperado é do meu líder de igreja, que eu devo ter contado a história para vocês quando eu vim aqui, Ronaldo, uma pessoa excepcional, 60 anos de idade, saiu da igreja no sábado de manhã, à tarde, depois do almoço, a mão começou a tremer, foi ao médico, começou a fazer bateria de exames, um tumor no cérebro. Eu fiz o funeral dele 4 meses depois. Os movimentos foram reduzindo. Eu visitei algumas vezes e ele dizia assim: pastor, eu oro para Deus me curar. Um dia eu falei para ele assim: Ronaldo, você acredita que a cura pode não vir? Acredito, pastor. Eu estou em paz, eu oro para que Ele me cure. Mas se Ele não me curar, eu estou em paz. Uau! O indivíduo, para chegar nesse estágio, Luiz, é um nível de espiritualidade que não dá para explicar. Não dá. É o seguinte, tem horas que a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. José, neste verso, revela o que mais tem de precioso na Bíblia. Chama-se humanidade. As pessoas são como elas são. E às vezes eu não consigo entender por que no meio cristão a gente quer viver uma casca, uma imagem, sabe? A gente tem medo de ser quem a gente é. Eu acho que é por causa da comunidade, sabe? A gente quer ficar sabe, aparentando uma coisa que não é, que nós não somos. A Bíblia não é isso. E cristianismo, queridos, não é isso. A gente não deveria ter medo de ser quem a gente é aqui, neste lugar. Porque este é um lugar de imperfeições. E todos, eu citei isso ontem, nós entramos aqui, todos nós, entramos aqui porque somos imperfeitos, porque às vezes temos uma visão equivocada de Deus e entramos aqui para dizer assim: Senhor, põe o óculos correto para eu enxergar as coisas. Mas por que às vezes a gente quer parecer uma coisa que não é? E a Bíblia diz assim: vocês querem conhecer o José? Vocês querem conhecer o José? Vou te mostrar quem é o José. O José era o indivíduo que confiou em Deus, decidiu confiar, e no momento ele disse assim: fala de mim para o faraó e me tira daqui, porque eu fui injustiçado. Aqui está a fragilidade e a autossuficiência. Fazer as coisas do jeito que a gente quer. E o maior desafio, eu citei acho que isso ontem, que a gente tem na vida é não fazer o que a gente quer, mas fazer o que Deus quer. E eu acredito que naquele dia, no estacionamento, Deus disse assim: fica quieto aí, não se levanta, não se levanta, sossega, não vai lá, porque você não sabe o que pode acontecer. Eu já vi tantas histórias. Só que o seguinte, tem que ficar e não ficar se corroendo, não ficar amargo. José, olha só agora, deixa eu olhar o horário lá, 41. O 23 primeiro, do capítulo 40. O copeiro-chefe, todavia o quê? Está lá o verso? O que diz o verso? O quê? Não se lembrou. Agora o capítulo 41, verso 1. Capítulo 41 e o verso 1. Olha o que diz. Quanto tempo passou? 2 anos completos. Não é impressionante? Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Quanto tempo mais ele ficou na cadeia? 2 anos. Mais 2 anos.
a gente não encontra em nenhum momento na Bíblia reação hostil, amarga. Eu sou pastor há 24 anos. Ao longo do meu ministério, eu tenho ouvido histórias de injustiça, de sofrimento, de perda, sabe, de agressões, as piores que você pode imaginar. A gente ouve. Eu vejo pessoas que seguem em frente, têm a lente de Deus, confiam nele. Pastor, eu não sei quando virá a resposta, não sei por que não acontece, mas eu continuo firme. Anos se passam, agora eu já vi gente amarga. Eu já vi gente se tornar agressiva, se tornar crítica de todo mundo. Eu já vi gente falar mal. Sabe, eu tenho uma concepção sobre o indivíduo que fala mal de outro. Ele está tentando amenizar uma fragilidade dele. Então ele transfere para o outro algum defeito porque ele tem um forte defeito. E isso não é do bem. Não é do bem. Nesse episódio, a gente tem um José que tem um lapso do mal. Porque pedir para ajudar parece ser uma coisa boa, mas não é. Pedir para o copeiro ajudar, ele está revelando que ele não tinha, naquele momento, total confiança em Deus. E vocês viram o que ele usa? Ele relembra as injustiças. Você tem injustiças para relembrar? Você tem. Você nunca vai esquecer, queria te dizer. Alguém te traiu um dia? Alguém te passou a perna no negócio? Uma doença chegou na sua casa? A gente não esquece nunca essas coisas. Nunca. Agora, conviver com essas coisas todos os dias e mudar a gente de uma pessoa do Senhor para se tornar um indivíduo do mal, depende da escolha que a gente vai fazer. Ah, pastor, mas você não sabe a minha história. É verdade. Mas eu sei a história de Jesus, que tinha todas as razões para chegar e dizer assim: Pai, olha o que fizeram comigo. Estão me colocando aqui nessa cruz, estou passando uma vergonha e eu não fiz absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu quero fazer um apelo para você hoje à noite. Ele serve para mim. Você deseja dormir em paz todas as noites? De consciência tranquila? Eu gosto de uma frase que o Senhor diz assim, ó: escolher fazer o bem fará todos os dias ensolarado, ainda que o sol não apareça, ainda que seja nublado. Mas fazer o bem, fazer o que é correto, faz da gente pessoas de paz. Há um outro detalhe para eu terminar nessa história. Você sabe que Deus, ao longo do caminho, colocará pessoas que passaram por circunstâncias muito parecidas com a sua, mas você só vai ajudá-las se você estiver bem com Deus. E José tem a sensibilidade de perceber que os dois não estavam bem. Ele tem a sensibilidade. Estou percebendo que vocês não estão bem. Naquele momento, José tinha o óculos de Deus. Eu queria terminar passando um videozinho para vocês. É reflexivo, tá bom? Ele não é cristão, mas ele é para a gente pensar um pouquinho. É filosófico, mas é interessante. Por favor. É muito natural as pessoas terem medo do sofrimento e desejarem permanentemente a felicidade.
Virou até uma moda no Brasil dizer que o importante é ser feliz. Isso está errado. O importante é ser bom. Se nós formos bons, com bons pensamentos, boas palavras e boas ações, nós vamos ser felizes e vamos fazer os outros felizes. Mas se nós quisermos ser felizes, esse fim justifica qualquer meio. E com isso nós fazemos os outros infelizes, roubando, traindo, mentindo. E acabamos nós sendo infelizes também, porque não é qualquer coisa que nos leva à felicidade. A felicidade naturalmente vem do bem. Tanto é que as pesquisas sobre pessoas deprimidas, seriamente deprimidas, clinicamente deprimidas, e que muitas vezes não reagem à medicação adequadamente, levá-las a um sopão, onde elas de noite servem o prato de moradores de rua e têm a capacidade e a oportunidade de conversar com essas pessoas, é um dos mais poderosos modificadores de ânimo que se conhece. Ser útil a uma pessoa numa situação pior do que nós é um modificador de ânimo tremendo. Então, felicidade e infelicidade são coisas muito relativas. Um dos maiores gênios do século XX, o Viktor Frankl, criador da logoterapia, ele disse que se a vida tem um propósito, então o sofrimento tem um propósito também. E o Dostoiévski, que é outro gênio e que também sofreu imensamente, disse que a única coisa que ele temia era não ser digno dos seus sofrimentos. Por quê? Porque o sofrimento aprimora o homem. O sofrimento é uma das leis naturais. Se nós temos uma pedra preciosa, bruta, ela é feia. Na hora que nós começamos a cortar as facetas, ela brilha como um rubi, uma esmeralda ou um diamante. Uma planta, quando ela está sem poda, fica toda desmilinguida e fraca. Na hora que ela é podada, ela volta com uma força enorme. A terra que não é arada, não é sulcada, não é machucada, não é fértil. Tudo no universo é assim. É através de sofrimento que se expõe a beleza. É através de sofrimento que se expõe o refinamento. É através de sofrimento que se expõe a grandeza. Todas as grandes almas, seja em qualquer campo for, no campo religioso, na filosofia, nas artes, em qualquer campo que nós quisermos, foram almas que sofreram muito, mas fizeram uma magia, uma mágica, uma transformação. Fizeram com que o sofrimento fosse fonte de grandeza e não de dor. Esse é o grande segredo que cabe a nós descobrirmos. Como transformar a poda em crescimento, como transformar a lapidação em brilho, como transformar o sulco do arado em fertilidade. Obrigado. Nós sabemos qual é a mágica. Eu sei qual é. E eu desafio você hoje à noite, independente de qualquer circunstância da vida, a fazer o bem. A fazer o bem. Você deseja isso? Você precisa ligar para alguém hoje à noite que talvez tenha te machucado, te ferido. Você não consegue ligar? Escreva. Escreva. Mas viva em paz. Durma em paz. Faça o bem. Você não consegue fazer isso? Procure ajuda. Mas não viva uma vida amarga. José ficou mais 2 anos lá. A gente não vê José falando mal do copeiro. A gente não vê ele amargo. A gente simplesmente vê: eu vou continuar confiando em Deus. Eu quero convidar o Luiz para cantar. Enquanto ele estiver cantando, eu queria que aí no seu coração você dissesse: Senhor, eu quero fazer o bem. Minha vida está boa, tudo está bem, mas se em algum momento, eu quero fazer o bem enquanto estiver bem, mas se em algum momento eu não estiver bem, que eu continue fazendo o bem. Porque a vida e a felicidade não está centralizada em mim mesmo. Está centralizado naquilo que eu posso oferecer para o outro. E aquilo que eu ofereço para o outro
Se é do bem, veio de Deus. Eu espero que você decida aí no seu coração fazer o bem. E essa decisão tem que ser a cada momento da nossa vida. Amanhã é o dia de virar a página. Porque um dia todas as páginas são viradas. Amanhã é o dia de virar a página da história de José. José, pode continuar firme aí. Fique firme, José. Porque você não imagina o que vem pela frente. É o que a gente vai ver a partir de agora. Segure firme, porque a partir de amanhã você vai se tornar a maior bênção do mundo para aquela época. Isso me impressiona. Tá bom? A gente se encontra amanhã. Vamos orar? Pai, é tão bom estudar a Tua Palavra, é tão bom. É consolo, é conforto, mas também é esperança. Obrigado pelos erros e os acertos de José. Eles mostram os nossos erros e os nossos acertos, mas mostram a misericórdia e a onipotência do Senhor. A gente decidiu nessa noite fazer o bem independente das circunstâncias. Eu não sei o que passa na vida das pessoas que estão aqui, meu Deus, mas o Senhor as conhece. Não sei se elas já estão governando o Egito, ou talvez se ainda estão na masmorra. Eu não sei. Mas o que eu sei é que o Senhor está com elas, ou na prisão, ou no palácio. Que o Senhor dê a todos aqui, a todos nós, uma quarta-feira abençoada, e que amanhã estejamos aqui mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém.